Christian Smart era uma jovem estudante cheia de sonhos que em uma noite desapareceu de uma forma misteriosa de uma universidade em 1996. A partir daí, uma busca incansável começou, uma família lutando para saber o que aconteceu. Depois de 25 anos, o caso foi resolvido? Sejam todos bem-vindos a mais uma Investigação em Série. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma Investigação em Série para vocês. O nosso caso de hoje é um pedido de um inscrito aqui do canal, então está imperdível. É um caso de uma jovem que desapareceu de uma universidade. E temos 3 perguntas. Quem será que a sequestrou? O que aconteceu com ela? E será que depois de 25 anos o caso foi resolvido? Mas antes, deixe o seu like que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser me seguir, porque já temos o Instagram de Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Christian Denise Smart nasceu em 20 de fevereiro de 1977 na Alemanha Ocidental. Ela era uma mulher americana e filha de Stan Smart e Denise Smart. Ela tinha um irmão e uma irmã e quando ela era criança se mudou com sua família para a Califórnia. Ela frequentou e se formou na Lincoln High School em 1995. Trabalhou como salva-vidas e conselheira no acampamento no Havaí. A Christian era uma garota feliz, bonita, loira, gostava de esportes e o preferido dela era natação. Ela também era muito amada pelos seus pais, era inteligente e planejava muito seu futuro, ou seja, ela já sabia o que queria cursar na faculdade. Então, ela decidiu se matricular na Universidade Politécnica da Califórnia em 1996. Essa universidade fica localizada em São Luís Obispo. E essa faculdade, gente, é aquelas típicas universidades que conhecemos, onde os alunos dormem lá. Ou seja, ela é bem rígida, ela prezava pelo respeito, pela educação e pela organização. A Christian mantinha o contato com seus pais pelo telefone todos os dias porque ela era muito apegada à família. Gostava de conversar com eles para dizer o seu dia, o que fazia e muitas outras coisas. Tem um feriado que nos Estados Unidos que fazem uma homenagem aos militares americanos que morreram em combate. Foi no final de semana antes desse feriado que a Christian ia participar de uma festa com suas amigas. Mas antes, ela ligou para sua mãe, mas como a mãe não atendeu, ela deixou uma mensagem que dizia que ela tinha grandes novidades para contar. Só que assim, gente, o mais estranho disso tudo é que a Christian não ligou mais para seus pais, passou o domingo e nada dela apareceu. E como falei para vocês, ela ligava sempre e era apegada a eles. Os pais da Christian esperaram até segunda noite e decidiram ligar para as amigas de Christian. Assim, eles fizeram isso antes de tomar qualquer atitude séria porque eles queriam saber o que aconteceu. Só que o mais estranho disso tudo, gente, é que ninguém sabia nada dela. Falaram sim que ela foi para uma festa dentro do campus e também que ela foi para uma outra festa fora da universidade. Só que isso, gente, é de se preocupar. Porque dentro da universidade existem várias regras e uma delas é não ingerir bebidas alcoólicas. E fora da universidade é uma outra história. As amigas de Christian disseram que não foram nessa festa, mas elas garantiram que a Christian foi sim, porque ela disse um dia antes que ia sim para essa festa com essas amigas. E quando teve as entrevistas com os colegas de Christian, foram recebidas diversas informações, como que a Christian estava bebendo bastante, outros falaram que não era tanto assim, e outros disseram que ela estava apenas conversando. Mas afinal, o que realmente é verdade? E essa festa terminou umas 2 da manhã e testemunhas disseram que a Christian estava passando muito mal e que ela não estava conseguindo nem ficar de pé. Para os amigos próximos, tudo isso é muito estranho, porque falaram que a Christian não estava nem com um cheiro de bebida. Então alguns acreditam que alguém tenha colocado alguma coisa dentro da bebida dela durante a festa. Ela foi encontrada desmaiada no gramado de um vizinho por 2 estudantes. E o nome desses estudantes era Cheryl Anderson e Tim Davis. Eles tinham acabado de sair da festa. Eles ajudaram ela a se levantar e decidiram levar ela de volta ao dormitório próximo. E um outro estudante chamado Paul Flores viu tudo isso acontecer, então imediatamente ofereceu ajuda para levar a Christian ao seu dormitório também. O Tim Davis foi o primeiro deles a ir embora porque ele morava fora do campus e tinha dirigido até lá. A Cheryl foi a segunda a ir embora e ela deixou o Paul levar a Christian para o dormitório porque o Paul ele morava mais próximo, o dormitório dele era bem mais próximo da Christian do que a Cheryl.
Depois disso, Paul andou com ela, mas deixou a Christian sozinha, já que ela estava melhor e ele foi para o seu dormitório. Só que aí que tá. Depois disso, ninguém viu mais a Christian, ela desapareceu. A mãe de Christian, quando soube dessa história, ela ficou extremamente nervosa. Ela pediu que a universidade olhasse, fosse no quarto da Christian, verificasse o que aconteceu e depois foi acionado a segurança. Uma amiga de Christian foi até o quarto dela e viu que tudo estava em seu devido lugar. Tudo estava organizado, aparentemente normal, mas a Christian não estava lá. E o local parecia que ninguém havia passado o final de semana, e tudo isso foi muito esquisito. Gente, esse caso na minha pesquisa foi um pouco confuso. Eu encontrei várias informações de como perceberam que a Christian estava desaparecida. Uma outra foi que no dia seguinte da festa foi um vizinho de quarto e percebeu que a Christian não estava e chamou a polícia. E 2 dias depois que a sua filha desapareceu, a Denise, a mãe da Christian, recebeu um telefonema da polícia do campus. Eles disseram que a Christian não tinha sido vista todo o final de semana e eles perguntaram se ela estava com eles. Não sei qual das versões está certa, mas de uma coisa é certeza, a família entrou em pânico e foi para cima da universidade. Porque a questão é, como a Christian desapareceu de dentro da universidade? Pelo que a mãe de Christian contou, a universidade não queria que essa história vazasse. Eles disseram que iam procurar por ela, mas não queriam que muitas pessoas soubessem. Falaram até da possibilidade de uma viagem que talvez ela tenha feito, dizendo que é coisa de jovem, que eles aprontam e logo mais aparecem. Lógico que a família não acreditou nisso, porque como eu falei pra vocês desde o início, ela era apegada à família, ligava para eles e se fosse fazer isso, certeza que ela ia avisar. A Christian não tinha dinheiro e nenhum cartão de crédito no momento em que desapareceu. Todos esses pertences foram encontrados no quarto dela. Então, como uma pessoa que quer passar o final de semana em algum lugar não leva nem dinheiro em cartão? É impossível, né, gente? Nesse tempo de enrolação da faculdade com os pais, a Christian só foi dada como desaparecida apenas no dia 28 de maio de 1996. E as investigações começaram pelas pessoas que viram a Christian pela última vez. Então foi a Cheryl, o Tim e o Paul. E da forma como eu contei pra vocês que a Christian estava desmaiada, como encontraram ela e a ida até o dormitório, foram o que os 3 falaram pra polícia. A história que eles contaram pra polícia estava fazendo sentido, tinha uma certa ligação, uma certa coerência e por isso os 3 foram liberados. Uma coisa muito estranha foi com o Paul. Primeiro ele disse que tinha levado a Christian até o quarto e depois disse que levou até o corredor, porque como ela estava melhor, achava que conseguia ir sozinha. Quando analisaram Paul, gente, ele estava com o olho inchado, meio roxo e o joelho estava com muitos arranhões. É óbvio que perguntaram para ele sobre isso e ele disse que foi um jogo de basquete. Só que o mais estranho é que o amigo do Paul disse algo ao contrário. Ele disse que o Paul, quando foi jogar basquete, ele já estava com esses machucados. A polícia ficou com a pulga atrás da orelha, então pediu para o Paul depor uma segunda vez. E ele contou uma outra história. Primeiro que essa versão contada por ele fez um total sentido para a polícia. Ele disse que estava na casa da mãe dele, que foi instalar um som do carro, ele acabou batendo o rosto no volante. O que me deixou mais brava nesse caso é que a polícia falou, tudo bem, faz sentido, vamos liberar ele. Poxa, eles poderiam ter buscado mais provas, poderiam ter se aprofundado muito mais e além do mais ele tinha arranhões no joelho. Como se explica isso? Vamos conhecer um pouco do Paul Flores. Ele era um menino comum, ele era aluno da Royal Grand High School, fazia parte do time de futebol, na época ele vestia a camisa 52 do time. Em 1994, ele conseguiu comprar uma picape Ford Ranger quase nova. Ele estava muito feliz com o seu carro e posava com ele sempre que podia. Nos últimos anos do ensino médio, ele até conseguiu um emprego em uma lanchonete em Grover Beach e logo depois foi para a universidade. Podemos dizer então que era uma vida normal e de qualquer jovem na Califórnia. O Paul tinha também uma reputação entre as garotas que o conheciam na universidade. Ele tinha o apelido de Chester, o molestador, porque ele era conhecido por apalpar as meninas.
Voltando à investigação, gente, olha que absurdo. A própria universidade resolveu fazer uma limpeza no prédio onde ficava a Christian e o Paul. Pense só, gente, bem no momento que a polícia estava investigando, ainda estava tentando procurar provas. O que podemos perceber com tudo isso é que a universidade estava com medo de sujar o seu nome, medo de que algo prejudicasse a instituição. Um detalhe muito importante é que a polícia levou cães farejadores até o prédio, mas levaram depois de um mês o desaparecimento da Christian. E, gente, é um absurdo essa demora, não é mesmo? Eles estavam procurando algum corpo, alguma pista que levasse a Christian. Uma coisa muito curiosa foi que um dos cães chegou a farejar o quarto de Christian e ele levou a polícia até o quarto do Paul. Agora vocês devem se perguntar, certeza, é o Paul, ele é o culpado. Calma aí, gente, que o Paul ele deu uma resposta sobre isso. Ele disse que como ajudou a Christian naquela noite e levou ela até o quarto, pode ser que alguma roupa dele tenha ficado com o cheiro dela. Nesse momento, gente, a polícia queria fazer um teste, queria comprovar se era realmente verdade, então eles tiraram o colchão e tiraram as roupas do Paul do quarto, mas mesmo assim os cães levavam até o quarto dele. A polícia ainda não tinha mais provas, eles precisavam fazer mais algumas investigações antes de apresentar algum fato ou falar algo a respeito. Mas a partir disso, Paul foi tentando se esquivar, ele não quis responder à polícia e ele não aceitou passar por um detector de mentiras. E eu penso assim, quem não deve não teme, não é mesmo? E gente, pensem só comigo, olho inchado, arranhões, foi a última pessoa a ver a Christian e os cães levavam até o quarto dele. Isso é alguma coisa. Só que depois de algum tempo sem provas, sem pistas, o caso ficou um pouco parado e a Christian ainda estava desaparecida. A família dela estava inconsolável, eles achavam que o Paul fez sim algo com a Christian. Tem até uma teoria que foi levantada que o Paul levou a Christian até o seu quarto para abusar dela, aproveitando o momento que estava vulnerável e ela tentou se defender, por isso ele tinha arranhões e um olho inchado. Depois disso, ele a matou e levou seu corpo para fora da universidade. Alguns meses depois, um vizinho de Paul disse que viu ele e mais uma outra pessoa cavando o quintal e colocou concreto. Essa testemunha só resolveu falar depois que viu o rosto do Paul no jornal, porque até aquele momento ele não achava estranho cavar o próprio quintal. Só explicando pra vocês, gente, que a família da Christian estavam irritados pela lentidão da polícia de procurar provas, de correr atrás. Eles não sabiam se isso estava acontecendo por causa da universidade ou se a família do Paul era influentes ao ponto de pagar ou fazer mais alguma coisa para tirar o corpo dele fora. Mas a verdade é que mesmo com essa testemunha e com tudo isso que aconteceu, a polícia não foi investigar, eles não foram procurar ver se era verdade. Uma coisa bem estranha, gente, é que sumiram da universidade 2 capas de carro e um carrinho de golfe. O carrinho de golfe foi encontrado no estacionamento, só que essas 2 capas nunca foram encontradas. Agora, gente, adivinha quem tinha um fácil acesso a esses objetos? O Paul. Será que foi com esse carrinho que foi levado o corpo de Christian? Alguns alunos da universidade também admitem que já roubaram esses carrinhos de golfe para passear. Na mesma noite que desapareceu a Christian, o Paul fez uma ligação na madrugada para seu pai, Rubem Flores. Eles falaram que foi apenas para se falar se estava tudo bem, uma conversa aleatória mesmo. Será que foi o pai dele que ajudou? A família de Christian acha que sim. Como eu falei para vocês, o processo estava indo muito lento, a polícia mal se mexia para resolver este caso e a família de Christian estavam angustiados sem saber o que aconteceu com ela. Passou muitos meses do desaparecimento de Christian e a família de Paul se mudou daquela residência e uma nova família foi morar lá. Gente, essa parte me deixou um pouco brava, porque a família que se mudou para casa do Paul encontrou um brinco que tinha gotículas de sangue. E a família levou esse brinco para a polícia e a família de Christian queria ver esse brinco para comprovar se era realmente dela. Só que a polícia, gente, simplesmente perdeu. Exatamente, eles perderam uma prova. 5 meses após o desaparecimento de Christian, o Paul ele foi levado a um grande júri, mas nenhuma acusação foi apresentada. Somente em 1997 que a polícia resolveu levar cães farejadores até a casa que pertencia à família do Paul, mas eles não encontraram nada. Eles fizeram também outras análises que não levaram a lugar nenhum. A pergunta agora é, será que tiraram o corpo de Christian do quintal?
porque o investigador da família de Christian percebeu que tinha concreto espalhado pelo quintal. A família de Christian queria que os policiais cavassem o quintal, só que a polícia não queria arcar com os custos de arrumar esse quintal e não encontrar nenhum corpo também. Gente, ficou muito claro que a polícia estava fazendo o mínimo para solucionar o caso e a família de Christian estavam nessa luta sozinhos. Os longos anos, sem qualquer interrupção no caso, o processo aconteceu quase parando, bem lento mesmo, gente. O caso se tornou um quebra-cabeça interminável, haviam mentiras, omissões e tinham buscas mal feitas. A Christian foi declarada legalmente morta em 2002, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Em 2011, assumiu o novo xerife do condado de São Luís Obispo, Ian Parkinson. Desde que ele assumiu, os investigadores cavaram encostas, vasculharam as casas e propriedades de todos os Flores, coletaram evidências, apreenderam os computadores de Paul, monitoraram seu telefone celular e mensagens de textos e encontraram novas testemunhas. Em março de 2021, o gabinete do xerife cumpriu um mandato de busca na casa de Rubem Flores. As autoridades não revelaram o que foi encontrado porque há uma ordem de silêncio. Só que o xerife conseguiu confirmar que as evidências físicas forenses que as autoridades acreditam estar ligadas a Christian estavam localizadas em pelo menos 2 casas. Em um processo civil, o advogado da família de Christian afirma que os restos mortais dela foram enterrados na propriedade do pai do Paul. Em 13 de abril de 2021, os investigadores acusaram Paul, agora com 44 anos de idade, do assassinato de Christian e seu pai de 80 anos como cúmplices. Em 22 de setembro de 2021, o juiz determinou que os 2 homens serão julgados. Depois que a Christian desapareceu, o estado da Califórnia aprovou um projeto de lei que exige que todas as faculdades públicas e instituições educacionais com financiamento público façam acordos com os departamentos de polícias locais sobre a denúncia de casos envolvendo ou possivelmente envolvendo a violência contra estudantes, incluindo alunos desaparecidos. A família de Christian mantém a memória de sua filha viva por meio da bolsa de estudos Christian Smart. Seu objetivo é ajudar os jovens a perseguir suas esperanças, ambições e impactar o mundo da mesma forma que Christian esperava. É isso aí, investigadores! Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam. Não esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito, e se inscreva no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!